Boa tarde, eu me chamo Maraísa Feijó, sou mestranda no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais. Vou apresentar para vocês o meu projeto de pesquisa, intitulado Fotodegradação de fármacos, utilizando semicondutor suportado em material vítreo reciclado. Este trabalho se deu sob a orientação da professora doutora Eduarda Medran Rangel e com a orientação do professor Fernando Machado. A estrutura do trabalho está dividida em introdução, objetivos, hipóteses, materiais e métodos, resultados esperados, cronograma e orçamento. Vou começar então fazendo uma introdução sobre esse recurso natural que é fundamental para a nossa vida e a manutenção dos ecossistemas, que é a água. A água, a gente utiliza ela basicamente no nosso dia a dia, tanto na higiene, no consumo, quanto na vivência, hã, em termos de comercialização, indústria, produção de energia, agricultura. E como eu falei, na manutenção dos ecossistemas, ela é essencial para a vida de forma geral. A gente tem uma previsão da ONU, da Nações Unidas 2024, que prevê que até 2080 a população mundial pode chegar até 10 bilhões de pessoas. Atualmente, essa população se encontra em torno de 8,124 bilhões de pessoas, ou seja, a tendência é aumentar quase 2 bilhões de pessoas na população mundial, o que significa que a demanda pela água vai aumentar também. E o que a gente está fazendo com isso? Cada vez mais a gente tem poluído e contaminado as águas, né? Então é fundamental a gente refletir sobre o seu uso. E uma das preocupações que mais vem se falando ultimamente são os contaminantes emergentes, de preocupação emergente, que são considerados os fármacos, os pesticidas, os cosméticos, produtos de higiene pessoal, os inibidores de chama. O nosso trabalho está focado nos fármacos. O que a gente vai falar agora, daqui para frente, seriam os fármacos, que são contaminantes emergentes, que esses contaminantes emergentes têm gravidade por sua permanência, né, a grande tempo de permanência no meio ambiente, a sua alta toxicidade, o que interfere diretamente na saúde humana, porque a gente não sabe os seus efeitos, eles podem ser os mais variados e inesperados possíveis. Esses fármacos chegam aos corpos hídricos de várias maneiras, mas a maioria delas se dá pelo descarte inadequado, tanto em hospitais, residências, criação de animal, indústria farmacêutica na emissão de efluentes e também pela excreção, que aí a gente pode trazer nos hospitais, se o efluente não for tratado corretamente, vai chegar às vias dos corpos hídricos. Na nossa residência, ele pode chegar tanto pela excreção como o descarte inadequado, como eu falei, tanto no lixo comum, quando vence o remédio em casa, ou simplesmente acabou o tratamento e a gente quer descartar, geralmente as pessoas descartam no lixo comum ou no vaso sanitário, além da excreção, quando a gente consome esses medicamentos contendo fármacos. Esse trabalho se dá sobre a fotodegradação, a proposta dele é uma fotodegradação de fármacos, mas o que seria essa fotodegradação? Esse fotodegradação, ela é um processo químico, onde os compostos orgânicos sofrem a influência de luz, tanto por luz solar ou radiação, ultravioleta, tanto faz, geralmente no meio ambiente, da forma mais natural é sobre luz solar, e em testes de laboratório, geralmente se faz por influência de radiação ultravioleta. E ele acontece naturalmente em ambientes aquáticos, no solo e superfícies mais expostas. Aqui a gente vai fazer controlada em laboratório com a tendência de testar em fármacos. Como é que funciona essa fotodegradação? Ela é um processo heterogêneo que tem como princípio a ativação desse semicondutor, que no trabalho a gente vai trabalhar com o peróxido de nióbio. Ela vai ter a influência da luz, pode ser solar ou artificial, neste caso é artificial, que vai fazer com que haja uma promoção da banda de elétrons de valência, da banda de valência para a banda de condução. O que seria isso? Esse nióbio depositado na espuma vítrea vai receber a influência da radiação ultravioleta, vai se agitar esses elétrons que vão reagir com a água, formando a hidroxila. Essa hidroxila é que vai entrar em contato com a partícula de fármaco e vai quebrá-la, tornando assim em menores partículas.
Essa espuma de vidro ela é essencial no processo, que é onde a gente vai fazer a deposição do peróxido de nióbio, para fazer este processo de fotodegradação. A característica da espuma de vidro com a casca de ovo é a essencial para este processo, que é principalmente a sua porosidade, onde vai ser feita a deposição do nióbio. Ela tem características de leveza, resistência mecânica, estabilidade química e térmica, o que é essencial nesse processo, a gente vai acompanhar mais adiante. Esse trabalho também está diretamente direcionado, alinhado aos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas principalmente a gente pode citar o ODS 3, que a gente fala diretamente em saúde pública, onde a gente faz a tendência de promover um produto sustentável na remoção dos fármacos do meio ambiente e também reutilizar resíduos como a casca de ovo e o vidro que pode levar milhões de anos para se decompor no meio ambiente. A água potável, onde a gente oferece esse processo para remover, fotodegradar os fármacos, então a gente está atendendo uma opção sustentável de obtenção de água potável, né? No ODS 12, que é consumo e produção responsável, onde a gente atende com a sustentabilidade da espuma em si, por ser derivada de produtos reciclados, e o ODS 14, que é a vida na água, onde a gente está oferecendo uma opção de promover uma limpeza, um tratamento por esses efluentes e águas contaminadas por fármacos, protegendo a biodiversidade aquática. O objetivo desse trabalho, o objetivo geral é fotodegradar os fármacos em solução aquosa utilizando espuma de vidro reciclado como suporte fotocatalítico, e os específicos são caracterizar as matérias-primas com análises químicas e físicas, produzir uma espuma vítrea a partir de resíduos de vidro e casca de ovo, fixar o semicondutor através de uma síntese hidrodermal e analisar o potencial do fotocatalítico na degradação dos fármacos presentes nas soluções aquosas. As hipóteses são os resíduos de vidro e a casca de ovo possuem a composição química e física adequada para serem utilizados como matéria-prima. É possível desenvolver a espuma vítrea utilizando o resíduo de vidro e casca de ovo. E a síntese hidrodermal permitirá a fixação eficiente do material semicondutor no suporte vítreo. E será possível fotodegradar fármacos presentes em soluções aquosas utilizando fotocatálise como semicondutor suportado em espumas vítreas. Este trabalho se deu, então, em duas etapas, se dará em duas etapas, desculpe. A primeira etapa será a produção e caracterização das espumas vítreas, onde a caracterização começa principalmente das matérias-primas, por fluorescência de raio-x e análise termogramétricas de RX. Depois desse processo, elas passarão por moagem e peneiramento, tanto o vidro quanto o ovo, a casca do ovo. Passará então por moinho de bolas e peneira 200 e uma análise granulométrica. Depois será feita a formulação, num composto de 5% da espuma do agente espumante e 95% de vidro. Depois passará pela conformação na prensa unixial e depois uma queima de 700 graus, em torno de 150 graus por hora, até atingir o patamar de 30 minutos. E depois, posteriormente, também será feita a caracterização da espuma de vidro para ver a densidade, microscopia óptica e eletrônica de varredura, o MEV, e o FTIR, Raman e tomografia computadorizada. Mais adiante eu explico detalhes desses processos. E na etapa 2, será feita a decoração da espuma com o peróxido de nióbio e os testes de fotodegradação para a escolha dos fármacos que serão utilizados no processo. A espuma Viter vão ser estabelecida em tamanhos de 2 por 1 centímetros, e aí preparar a solução com o óxido de nióbio, depois passará pelo tratamento térmico no micro-ondas, que serão em tempos diferentes, de 5, 10 e 15 minutos a 130, 145 ou 160 graus. Depois se fará também a caracterização das espumas decoradas com o peróxido de nióbio, e passará também por uma fluorescência de raio-x, DRX, o MEV, FTIR, Raman e a refletância difusa.
Após isso, o preparo da solução com os fármacos, onde serão feitos ensaios, também com tempos diferentes, de 0, 30, 60, 120, 150 e 180 minutos. Então, os materiais utilizados seguem o vidro, que será feito a partir de resíduo de vidro previamente descontaminado, e será obtido por coleta de vidro reciclado. A casca de ovo, que será o agente espumante, né, que vai promover a porosidade da espuma. Ela será tratada sem a película interna e, durante o processo, protegida do calor e umidade. O peróxido de nióbio também será utilizado para a deposição. O nióbio, o Brasil detém a maior fonte de nióbio em termos mundiais, que será tratado no complexo amoniacal de nióbio e adicionado peróxido de hidrogênio a 30%. Os fármacos, como eu falei, serão selecionados em base de testes preliminares, com suporte vidro já funcionalizado com as partículas de nióbio. Esses fármacos serão os mais encontrados nas águas residuais urbanas e hospitalares. Como será feito, então? Essa espuma será feita a partir do vidro reciclado e casca de ovo, como falei, que passará tanto o vidro quanto a casca de ovo passará pelo processo de moagem. Após isso, será feito o peneiramento e depois feita a mistura, será adicionado o PVA, que é a liga, e passa por conformação e depois o processo de queima, como falei anteriormente. Para a síntese na espuma desse peróxido de nióbio, será feita uma solução incolor, que inicialmente se dará a partir do complexo amoniacal de nióbio, 2 gramas e 25 ml de água. Após feita essa solução, a gente vai adicionar 2 ml de peróxido de hidrogênio a 30%, que formar a solução coloidal de neóxido de peróxido complexo. Essa solução é que vai ser feita aplicada na espuma. Após, então, a preparo dessa solução, será feito o tratamento hidrotérmico de microondas para o crescimento dessas partículas. Após o crescimento, a gente vai fazer a imersão das espumas nessa solução, até completa junção desses dois, depois passará por lavagem e secagem. A secagem se dará a 100 graus Celsius por 24 horas. E após isso, a gente começa os processos de fotodegradação. Será utilizada a caixa fotocatalítica, que contém 6 lâmpadas de baixa pressão como fonte de radiação UV. Nesse processo é que vai ser feito a seleção dos fármacos, vão ser feitos a seleção a partir de testes com os mais comuns encontrados nos corpos hídricos, como eu mencionei. Após feito isso, a gente faz um teste para mensurar a degradação dos fármacos, que é o UV-Vis. Aqui nesse quadro, eu vou mostrar para vocês as técnicas utilizadas durante o processo, a finalidade e a etapa. A técnica, como eu falei, de fluorescência de raio-x, será para determinar a composição química, e a etapa de caracterização, tanto das matérias-primas quanto com as espumas vítreas já com depositado o peróxido de nióbio. O DRX, que será para identificar as fases cristalinas, na etapa de caracterização estrutural. O TG, que é a termogravimétrica, para avaliar a estabilidade térmica e a perda de massa, que é na etapa de caracterização térmica do vidro. A granulometria é a laser para determinar a distribuição de tamanho das partículas, que é feita na etapa de preparação das matérias-primas. O MEV e EDS, que é para ver a morfologia, composição local, química local, que é na etapa de caracterização da microestrutura da espuma já decorada com nióbio. Tomografia computadorizada, que será feita para avaliar a porosidade da espuma vítrea, no processo também de caracterização da espuma. A FTIR, que vamos identificar os grupos funcionais, também na caracterização química da espuma, antes e depois da deposição do nióbio. O Raman, que é para ver a estrutura e a ligação metal-oxigênio, também na caracterização estrutural das EV, depois da deposição de nióbio. O VVIS de refletância difusa, que é para determinar o band gap óptico na etapa de caracterização óptica. E o VVIS, como eu mencionei, para mensurar a degradação do fármaco após a fotodegradação. Os resultados esperados são, então, confirmar, por meio dessas análises químicas e físicas, que o vidro reciclado e a casca de ovo possuem propriedades adequadas para o uso como matérias-primas.
obter uma espuma vítrea porosa e mecanicamente estável produzida a partir desses resíduos. Também realizar a deposição eficiente do nióbio na superfície da espuma vítrea por meio de síntese hidrotermal e demonstrar que o material obtido apresenta atividade fotocatalítica, promovendo a degradação dos fármacos selecionados em solução aquosa. E também incentivar as práticas de reutilização de resíduos, como vidro, casca de ovo, no processo de uso sustentável. E como eu mencionei, o vidro ele tem uma longa duração no meio ambiente, não se sabe dizer exatamente quanto tempo, mas são milhões de anos. E a casca de ovo ela é mais comum ter um destino, compostagem é a mais comum, mas ainda muito se descarta inadequadamente. E ela, descartada inadequadamente no meio ambiente, é atração para vetores de doença, desenvolvimento de fungos e bactérias. Então, esse processo sustentável, além de promover um produto que vai fotodegradar os fármacos, ainda reutiliza dois importantes resíduos orgânicos e sólidos do meio ambiente. Esse trabalho, como eu falei, está alinhado diretamente aos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas a gente visa contribuir, então, com os avanços de soluções sustentáveis, diretamente ligado principalmente ao BDS 6, onde a gente vai proporcionar uma funcionalidade que prevê água potável e saneamento, tratamento de saneamento, tratamento de efluentes, mas também a gente pode direcionar esses outros 5 ODS. Saúde e bem-estar, como eu mencionei, removendo os fármacos da água, reduzindo o risco à saúde, mas também podemos inserir neste ODS a reutilização dos vidro e casca de ovo, que também atrai vetores de doença e contaminam o meio ambiente. O ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, onde a gente propõe uma tecnologia aplicável em estações de tratamento. O ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, que é reduzindo o impacto ambiental, relacionando eles ao descarte inadequado de materiais. Aí está diretamente direcionado ao descarte inadequado do vidro e da casca de ovo. O ODS 12, que fala de consumo e produção responsável, onde a gente utiliza o resíduo de vidro e casca de ovo, promovendo o reaproveitamento de materiais também. E o ODS 14, que é a vida na água, eliminando compostos farmacêuticos que prejudicam os organismos aquáticos também. Apresento o meu cronograma, onde serão feitas as etapas do projeto, onde a gente prevê a revisão da literatura associada ao desenvolvimento da escrita, complementando todo o processo de etapa. O início dos testes vão se dar agora no segundo semestre ainda de 2025, com a previsão da defesa da dissertação para o segundo semestre de 2026. Aqui um orçamento, uma estimativa do que será gasto nesse processo, contemplando desde os materiais até as análises, totalizando em total de R$ 3.090, um valor estimado para esse processo. Eu deixo aqui as minhas referências, um agradecimento especial à Universidade Federal de Pelotas por me proporcionar a oportunidade de realizar o mestrado, o PPG Cambi também, por a oportunidade incrível que está sendo realizar o mestrado, e ao Grupo GESA, que é de Soluções Ambientais, Estudos e Soluções Ambientais, ao qual faço parte. E deixo o meu contato e fico à disposição de qualquer dúvida. Muito obrigada.